Era uma noite fria e silenciosa. Uma daquelas noites em que a cidade parecia estar em um profundo sono. Mas o taxista, Jorge, sabia que, para ele, o trabalho nunca tinha fim. Ele já estava acostumado com a solidão das ruas vazias, as luzes das lâmpadas de rua refletindo nas poças de água acumuladas pela chuva que caíra mais cedo. Seu carro, um velho táxi amarelo, já tinha rodado quilômetros a mais do que deveria. Mas ainda assim, ele não pensava em descansar. O relógio marcava 2h30 da madrugada, quando o rádio do carro estalou, anunciando a próxima corrida. Ele se aproximou do ponto de táxi, onde uma figura encapuzada estava esperando. A luz fraca da rua iluminava parcialmente o rosto do cliente, que estava com os ombros caídos, como se estivesse carregando o peso de algo muito mais pesado do que a noite. Jorge olhou para ele com desconfiança. Algo naquela figura parecia fora do lugar. "Onde vamos, senhor?" perguntou Jorge, tentando parecer amigável. O homem levantou lentamente a cabeça, revelando um olhar vazio, sem expressão. Seus olhos eram profundos, quase como se não houvesse vida neles. O silêncio entre eles foi esmagador. Para a colina, a voz do homem saiu baixa, arrastada, como se estivesse falando de um lugar distante. Jorge sentiu um arrepio, mas não disse nada. Ele apenas deu partida e seguiu pela estrada deserta. O caminho até a colina era conhecido, mas naquela noite parecia diferente. A estrada estava vazia, sem movimento. Enquanto dirigia, ele tentava puxar conversa, mas o homem parecia alheio a tudo ao seu redor, observando apenas a janela do táxi, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Não havia uma palavra sequer entre eles, e Jorge se sentiu cada vez mais desconfortável com o peso do silêncio. A noite estava ficando mais escura e, de repente, Jorge sentiu o carro começar a tremer. A luz interna do táxi piscou algumas vezes, fazendo-o olhar para o painel. Algo estava errado. Ele tentou ignorar a sensação estranha que começava a tomar conta dele. Mas, então, o cliente que estava no banco de trás começou a murmurar baixinho: "Eles estão me esperando", murmurou com uma voz que parecia vir de um lugar bem distante. Jorge olhou no retrovisor e viu o homem encarando o vidro da janela. Seus olhos estavam fixos, mas, ao mesmo tempo, ele parecia não estar mais ali, como se estivesse olhando para outro lugar. De repente, o táxi fez uma curva brusca para a direita, sem que ele tivesse tocado no volante. O carro seguiu sozinho. "O que está acontecendo?" Jorge tentou controlar o veículo, mas ele parecia fora de controle, como se tivesse vontade própria. O homem no banco de trás apenas sorria, um sorriso estranho, uma expressão vazia. E foi nesse momento que Jorge percebeu o verdadeiro destino da corrida. O táxi estava indo direto para a colina, para um cemitério antigo, abandonado há anos. E a figura que ele estava transportando não era humana. Quando o carro parou abruptamente na entrada do cemitério, o homem olhou para
Jorge, pela última vez, seus olhos agora brilhando com uma luz fraca. Eles me esperam, mas você não vai sair daqui. Ele disse com uma voz profunda e ameaçadora. Jorge tentou abrir a porta, mas algo o impediu. As portas estavam trancadas. O clima estava cada vez mais frio e ele começou a perceber que o táxi não estava mais no mundo que ele conhecia. Ele estava preso em uma dimensão paralela, no mesmo lugar, mas em outro tempo. A figura desapareceu do banco de trás e antes que Jorge pudesse gritar ou pedir ajuda, o táxi começou a se mover sozinho, atravessando o cemitério, cercado por neblina densa, enquanto ele sentia uma presença mais fria e pesada tomando conta do ambiente. O farol do carro iluminou um túmulo no centro do cemitério, onde uma inscrição foi visível por um instante. Aqui jaz o motorista que nunca chegou ao seu destino. Jorge sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ele virou, mas não havia mais ninguém ali. O carro finalmente parou em frente ao túmulo. Ele olhou para o banco de trás, onde agora havia apenas uma figura sombria observando-o, e então tudo se apagou. Jorge não sabia quanto tempo havia se passado desde que o táxi parou no cemitério. Quando ele finalmente abriu os olhos, não estava mais no carro. A escuridão era tão densa que parecia um manto pesado cobrindo o mundo ao seu redor. O cemitério estava mais vasto do que ele lembrava. As lápides estendiam-se até onde seus olhos podiam ver, e uma sensação de vazio assolava sua mente. Ele tentou se levantar, mas suas pernas estavam pesadas, como se o chão estivesse puxando-o para baixo. O som dos ventos uivando entre as árvores secas era a única coisa que ele podia ouvir. E então, uma risada baixa e arrastada cortou a quietude da noite. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém. O táxi estava desaparecido, como se nunca tivesse existido. Apenas a figura que ele transportara estava ali, à sua frente. O homem, agora, não era mais humano. O que antes parecia uma figura encapuzada, agora se revelava como uma entidade sombria, formada de sombras que se contorciam e se esticavam, como se estivesse constantemente se voltando. Seus olhos eram negros, mas dentro deles se movia uma luz vermelha, pulsante, como um fogo que queimava com uma intensidade fria. Você deveria ter me deixado em paz. A voz da entidade não vinha de sua boca, mas parecia reverberar dentro de Jorge, como se estivesse em sua cabeça. O medo tomou conta de Jorge, mas ele tentou reagir, tentou se mover, mas o corpo não obedecia. Era como se ele tivesse sido preso nesse lugar sem saída, um pesadelo de dimensões tortas. A entidade se aproximou lentamente, flutuando sobre o chão como uma névoa densa. Jorge tentava gritar, mas sua voz não saía. O medo estava lhe consumindo, e ele sabia que não podia escapar. Você pensou que era apenas uma corrida, disse a entidade, cada palavra cortando o silêncio com uma força sobrenatural. Mas isso é muito mais do que isso.
Você foi escolhido, Jorge. Escolhido para levar algo de volta. Jorge finalmente conseguiu respirar profundamente, sentindo seu corpo começar a se mover novamente. Ele começou a andar para trás, mas o chão parecia se distorcer, levando-o em círculos. A figura estava se aproximando ainda mais, e o ar ao redor de Jorge estava gelado, pesado, quase como se o tempo estivesse desacelerando. Escolhido? O que quer dizer com isso? Jorge conseguiu falar, embora sua voz estivesse falha e cheia de pavor. A entidade apenas sorriu, e Jorge viu a expressão se distorcer ainda mais, como se várias faces tentassem sair de dentro daquele ser. Faces que pareciam conhecidas, como se ele tivesse visto essas pessoas em algum lugar, mas não conseguisse lembrar de onde. Você já os viu, Jorge? Ela riu, um riso que não vinha de qualquer boca, mas de uma presença antiga e insidiosa. Você carrega suas almas, cada vida que você transportou, cada corrida, cada destino, todos estão aqui agora. Você não escapa, Jorge. Agora, você vai carregar suas almas para sempre. Nesse momento, Jorge sentiu uma dor profunda em seu peito. Ele estava sendo consumido. A dor era intensa, como se cada parte de seu ser estivesse sendo arrancada de dentro de si. Ele tentou correr, mas o chão se esticava e as árvores se fechavam em torno dele, como se o cemitério estivesse se reformando. Ele estava preso dentro de uma ilusão, uma prisão feita da sombra da entidade. Mas, em um impulso de desespero, Jorge pegou algo que estava ao seu lado, um carregador de celular, que ele não sabia como foi parar ali. Ele o usou para golpear a entidade. Quando o tocou, o carregador brilhou com uma luz intensa, como se fosse uma chama. A entidade recuou, sua forma se distorcendo, queimando e se desintegrando. Jorge sentiu a pressão aliviar por um instante, como se tivesse conseguido romper uma barreira. Mas a entidade não estava derrotada. Você não pode escapar, Jorge. Você já pertence a este lugar. A voz da entidade ecoou, mas agora ela parecia desvanecer, como se estivesse sendo levada pelo vento. Jorge, aproveitando a fraqueza da entidade, correu o mais rápido que pôde. Ele não sabia mais onde estava, não sabia mais o que era real, mas seu único instinto era escapar. Ele precisava sair dali. Finalmente, o táxi apareceu de novo à sua frente. O carro parecia estar flutuando, a luz do farol iluminando o caminho. Jorge entrou no carro e, ao dar partida, algo se fechou atrás dele. O cemitério. Ele não olhou para trás. Enquanto dirigia de volta pela estrada deserta, o rádio do táxi estalou. A voz que saiu dali foi familiar, mas distorcida. Você nunca vai escapar, Jorge. As almas estão com você. Você está levando-as para sempre. Jorge acelerou, tentando ignorar o que estava acontecendo, tentando se convencer de que tudo estava acabado. Mas algo não estava certo. Cada vez que ele olhava pelo retrovisor, via olhos escuros observando-o. Os passageiros que ele havia levado ao longo dos anos, aqueles que
desapareceram estavam agora com ele, como sombras nos bancos de trás. E ele sabia que, a cada corrida, ele estaria levando mais almas para o lugar de onde nunca mais poderiam voltar. Fim. Ou o começo de mais um ciclo. Se você gostou dessa história, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais relatos arrepiantes como esse. Compartilhe com seus amigos e desafie-os a enfrentar a noite com o taxista.